boa noite. Chega aí porque agora nós estamos na hora do jogo especial Tóquio. E hoje eu tô aqui com um time, gente, que vocês não fazem noção. Juliano Souza, meu amigo aqui de todos os programas, rei do handball, rei do esporte também paralímpico aqui de São José dos Campos, Brasil, enfim, da porra toda também. Suelen Souza, a Suelen que foi coordenadora do boxe aqui de São José dos Campos e agora é integrante da Comissão Brasileira de Boxe em categorias de base. Seja bem-vinda, Super Suelen. Obrigada, vamos falar aí Paty. muito do boxe hoje. E o nosso querido Dema, que também é um grande personagem aqui do voleibol da região. Ele foi técnico por anos, foi coordenador também das categorias de base do voleibol feminino aqui de São José dos Campos e hoje é técnico de uma equipe profissional em Portugal. Seja bem-vindo, querido Dema. Obrigado, Paty. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, hoje nós vamos começar falando de medalhas, né? Aliás, abemos ouro, abemos bolo, né? Tá aqui o nosso bolo. Um oferecimento da padaria Flor de Ipê. Começar falando de medalhas, nós temos aí mais 3 medalhas, somando 15 no total, onde o Brasil se encontra em 15º lugar. Então nós já temos aí 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 de bronze. Então a gente vai começar falando de quem? Da Martine Grael e Kayana Kunze? Bora? Bora. Que inclusive no último programa a gente falou das duas, né? Sim. Mas a gente não sabia que eram tão favoritas assim, né, Patrícia? Enfim, a gente só sabia que elas... Falha nossa. Mas ó, a gente acertou que elas eram campeãs para Pan-Americanas. Isso a gente acertou. Sim. A gente só esqueceu que elas eram as atuais campeãs olímpicas. E confirmaram o favoritismo. Sim. Apesar que tem Grael no nome... É, o que a gente falou, tá Pois no é, sangue. né? Pois é. Lembrando aí que a Martine Grael é filha do super campeão também Torben Grael, que tem aí 5 medalhas olímpicas no currículo, né? Aliás, a Martine é filha do Torben e a Kayane Kunze também é filha de um campeão mundial, que é o Cláudio Kunze. Campeão mundial nos anos 80 também de vela. Essa dupla já vem com um favoritismo importante, né? São 8 anos de parceria, com 2 medalhas olímpicas e 5 medalhas em mundiais. E 2 em Jogos Pan-Americanos. Então as meninas eram pra lá de favoritas aí a esse ouro. Eram muito favoritas, né? E agora pra chegar no par só falta 3. Não é? Tá pertinho. Gente, agora deve ser fácil também. Imagina, essas meninas já nascem, não é? Numa família aí super campeã, que no caso do Torben Grael e do Lage também, que os dois fizeram o nome na vela aqui do Brasil, né? Aliás, mundialmente reconhecidos, né? Então deve ser mais fácil, assim. O que me chama a atenção é o tempo de durabilidade da dupla nos dias atuais. Então, 8 anos de uma dupla, hoje em dia é algo difícil de estar se vendo. Então, é bacana ressaltar isso também. Bem colocado. 8 anos fazendo uma parceria. Elas até que deram uma separada, parece que a Martine foi... agora eu não vou me lembrar, eu estava lendo um pouco da história, mas elas por alguns meses ficaram separadas e depois resolveram participar aí das eliminatórias, tudo, e enfim, tá aí as duas, olha que lindas. A bandeira, mais uma feliz medalha de ouro. E um bolo. E dá-lhe mulheres. E mais, exatamente, gente, a mulherada, né, Su? A mulherada tá arrasando na Olimpíada. 75% das medalhas brasileiras são femininas. E lembrando que só 43% dos participantes das Olimpíadas são mulheres. Então a gente tá em menor quantidade e tá representando lá, Isso hein? aí, gente. A mulherada domina. Já falando nisso, lembrando, você falou que a gente soma 15 medalhas, né, no quadro. Mas na verdade a gente já soma 17, né? Que já tem 2 do boxe garantidas, né? Tem mais 2 do boxe garantidas, a gente só precisa definir a cor aí. Já cheguei em 17 e no Rio 2016 chegamos a 19. Então, isso pode ser somado do futebol também. Do vôlei. Então, a gente vai chegar lá, calma. Calma. Vôlei ainda não. Não, mas vai vir. Confiança. A gente tá quase lá. É verdade. Depois do jogo de hoje, gente, você viu o jogo hoje? Não vi. Nossa não vi, senhora, mas disseram que foi muito bom. Pô, a gente vai chegar lá. Medalha também para Alisson Santos, famoso Pio. Malvadão.
Tá aqui, ó. Malvadão? É o novo apelido? Alisson Malvadão é bronze. Gostei dessa, hein? Por que Malvadão? Agora não deu tempo de pesquisar, mas é Malvadão, ó. Então, conquistou a primeira medalha brasileira no atletismo em Tóquio, nos 400 metros com barreiras. E conquistou também um novo recorde brasileiro e sul-americano. Como é que foi a questão do recorde que você falou? Me parece que na semifinal também ele já tinha batido o recorde. Na semifinal? Na semifinal, e aí na final bateu de novo. Aliás, na semifinal ele se classificou em segundo, né? Foi. E aí depois acabou... Mas o que chegou em primeiro ele é norueguês, né? O chegou em primeiro? É isso mesmo? Não sei. Acho que é. Tanto é que ele fala brincando depois da prova, né? Que ele olhou pro cronômetro lá e viu lá no LED lá, o cara tinha feito 45 alguma coisa, e falou, não, eu devo estar na prova errada. Porque o cara que ganhou a medalha de ouro realmente fez um tempasso. Por isso que acabou puxando os demais, né? Caramba. Legal, não sabia disso. Baixou dos 46, coisa que nunca tinha acontecido. O Alisson, que é atleta aí do Clube Pinheiros, grande potência esportiva em quase todas as modalidades, pelo menos. É referência na América Latina. Aliás, é o maior clube da América Latina, né? Eu acredito que sim. O Pinheiros é disparado o clube brasileiro com mais medalhas olímpicas. Sim, né? É o clube que mais manda atletas para Olimpíadas, né? E engraçado que eles não têm um programa de boxe forte dentro do clube. Não tem? Apesar de tudo, não tem. O Pinheiro já teve muita história dentro do boxe. Hoje em dia não tem mais, não tem grande representatividade dentro da modalidade, não. Nossa. Ontem, por um acaso, eu estava no Pinheiros, fazendo uma reciclagem, acompanhando uns treinos com um colega. Em determinado momento, a gente estava na parte de preparação física dos atletas e batendo papo sobre isso, que lá, se eu não me engano, de 2 em 2 anos eles trocam o presidente. Então vai muito de qual é a política, isso vai se mudando. Por exemplo, entra um presidente que goste mais do basquete, o investimento é mais no basquete. Talvez lá não gostem muito do boxe, não sei. O atual, fica a dica, o atual diretor de esportes olímpicos é o Fábio Ferraro, que foi eleito no ano passado. Ele é um ex-atleta. Aliás, mais uma vez eu mando um grande abraço para o Fábio. E bem pontuado isso, eu vou conversar com ele. Inclusive, Fábio, você está super convidado para vir fazer aqui um programa com a gente. Convida a Suelen também, porque aí a gente já faz um debate aí. Por que no Clube Pinheiros não tem o boxe? Um clube com tanta tradição de medalhas olímpicas e o boxe vem crescendo. Vem crescendo aí. tanto, né? É a terceira Olimpíada que a gente traz medalhas significativas e eu acho importante uma potência assim ter o boxe também. Vai ser um grande passo para a modalidade, né? Para a gente chamar mais atletas e ter renovação aí mais para frente. Eles não têm boxe, pergunta minha, ou o trabalho de boxe é um trabalho mais modesto? Aí eu desconheço. Tá, o que eu sei é que nos grandes, né, no circuito grande de boxe do Brasil não aparecem atletas do Clube Pinheiros. Malvadão. Pio viralizou ao dançar a música Chama Teu Vulgo Malvadão após bateria que o levou às semifinais. Ah, tá. Tem até um... Eu sei que ele dançou também porque após... Quer ver só? Olha aqui, olha. Ele comemorou muito o resultado que quebrou um jejum de 33 anos do Brasil, que voltou ao pódio em uma prova individual de corrida de pista pela primeira vez desde a prata de Joaquim Cruz e o bronze de Robson Caetano em Seul, 1988. Você já era nascido em 88, Suelen? Não. Eu era garotinho e lembro bem desse momento. Foi significativo. Eu não era nem nascido, você também não, né, Patrícia? Não. Eu também não lembro. Nunca, como é que é? Não, nunca nem vi. Então, tô brincando, eu nasci gente. um ano depois. Eu lembro bem dos Jogos de Seul. Eu tava começando a jogar vôlei. Eu era fã do Carlão. O Carlão fez o nome dele nessa Olimpíada, né? Enfim. Tá aqui, ó. Super Alisson Santos. Aliás, vocês repararam que ele tem uma cicatriz na cabeça. Ele tem algumas cicatrizes no corpo. O Alisson, ele com 10 meses de idade... Ele sofreu um acidente, uma caneca com óleo quente caiu sobre ele e, enfim, ele tem aí as cicatrizes e já começou uma história de superação
de vida desde bebê. Tá aí, parabéns ao nosso grande campeão aí. Bom, outra medalhista é Ana Marcela Cunha. Mais um ouro, não é? Ana Marcela, que é campeã olímpica agora em Tóquio, na maratona aquática, campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por 6 vezes, tá aí. A Ana Marcela, vocês sabiam que a primeira Olimpíada dela foi em 2008? Ela tinha 16 anos. Vocês sabiam disso, não? Eu lembrava disso. Com apenas 16 anos. Depois ela não classificou para Londres e no Rio foi como favorita, mas ela perdeu uma reposição líquida durante a prova dela e aí viu a estratégia dela comprometida. Terminou em 10ª posição. Mas aí dessa vez ela falou que eu vi uma entrevista dela, ela falando que ela foi preparada, ela estudou muito e ela já foi para a prova falando com isso na cabeça dela. Ela falou: ninguém vai me passar. Vocês acham que essa determinação, essa coisa do mental, funciona? Sim. Eu acho que 100%. Totalmente. Eu acho que essa é uma Olimpíada em que a gente está vendo muito fator psicológico em jogo na mesa. Então, eu acho que funciona muito positivamente e funciona muito negativamente. Uhum. Então, a gente poder ouvir os dois lados é importante, né? Poder ouvir o lado de uma atleta que abdicou de uma final por não se sentir confortável mentalmente, e uma atleta que disse que se preparou mentalmente para isso e chegou ao resultado. Novamente. Paty, eu tenho tocado nesse tópico com alguns colegas, os aspectos físicos, os aspectos técnicos e táticos que são mensuráveis, eles são fáceis de se administrar. Entre aspas, eles são fáceis. Agora, o fator emocional, sim, o fator psicológico, esse é o que faz a diferença. E vai chegar a determinado momento, quem não estiver bem, aí onde acontece muita coisa. Uhum. Então, a Suelen falou do caso da Simone Biles, e uns tempos atrás as pessoas falavam que o atleta devia ser moldado muito na base do ferro, porque falava-se que o atleta brasileiro tremia muito na hora H. Uhum. Então, chega o momento olímpico que é o mais aguardado e o mais esperado por eles, você vai principalmente na ginástica, que você não pode falhar quase nada, então realmente tem uma pressão muito grande. É claro que aí a gente vai abrir nichos para outros debates, então é uma coisa complicada, mas... Nós até falamos sobre o caso Simone Biles, né? Uhum. Você quer falar? Não, em todos os programas a gente está abordando o assunto do psicológico. Porque Desde o primeiro programa a gente aborda o assunto psicológico, porque... Não sei se é por conta também da pandemia que a gente está passando, que eles passaram, a gente acompanhando os atletas de alto rendimento, tendo que treinar em casa, não sabendo se vai para a Olimpíada, se não vai, como é que vai ser, como é que vai ficar o tempo, como é que eles vão ser, como vão ser convocados, né? Uhum. Então, eu tenho uma preocupação em relação a isso, porque a gente tem que separar as coisas. A Simone Biles é uma atleta que ela é uma marca importante. Sim. Ela em si, ela carrega um peso muito grande. O que eu não acho que talvez não se justifique para outros atletas. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua coisa. Mas se ela deixa de competir, então são muitas marcas, por exemplo, muitos patrocinadores, é muita coisa envolvida. Uhum. Então a gente entende muito isso. Eu acho, Dema, que ela abre uma outra discussão também. Até onde vai o valor do atleta? Uhum. O valor do atleta é só quando ele ganha? Ou o valor do atleta é o que ele representa? Porque nesse momento ela representou um marco importante para o esporte. Exatamente do saber a hora de parar. Uhum. E o atleta saber se colocar junto com a comissão técnica e falar, ok, talvez agora não. Porque a gente, quanto técnico, a gente é formado para ser técnico no intuito a gente tem que tirar tudo do atleta. Sim. E o atleta também, ele carrega isso. Ele é moldado dessa forma. Uhum. Perfeito. Paty, eu tive um professor de fisiologia, esse meu último ano estudando em Portugal, e ele era sensacional. E ele postou uma coisa no Instagram esses dias sobre os atletas de Portugal, que ele pegou um voo, encontrou 2 atletas do atletismo e conversou com os dois, e aí, que lugar que vocês estão no ranking? E aí um atleta falou 25º e o outro 26º. E ele parabenizou, que ele achou isso o máximo. E ele fica bravo, porque as pessoas cobram muito. Pô, o cara não ganha, ele não serve. Os resultados dele não servem. E ele já falou, mas será que as pessoas já se perguntaram em que lugar você está no mundo na sua profissão? Sim.
Então, palmas. E um atleta, Exato. só o fato de um atleta ser olímpico, sabe, isso tem que ser valorizado. É claro, não é porque também ele chegou lá que ele não tem que ser cobrado, que é aquela coisa do esporte. O esporte de alto rendimento, o esporte de alto nível, a gente sabe que é performance, não é saúde. Então, não é saúde, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas você tem que ter uma cobrança. Então, você vai para uma Olimpíadas, claro, você vai cobrar, mas você não vai massacrar. As meninas brasileiras do futebol, por exemplo, fizeram um trabalho maravilhoso, parabéns. Sim. A partir disso, vamos ver o que deu errado e vamos cobrar para melhorar. Com certeza. Então, até que ponto também a sociedade está preparada ou está pronta para estar fazendo essa separação para as coisas poderem evoluir melhor, né? São dois pontos bem complicados, né? Primeiro, a sociedade que anda muito crítica em tudo, né? Em tudo. Tudo é motivo para se apontar, para se condenar. E principalmente hoje em dia com as redes, né? Com a pandemia, as pessoas estão ali muito agressivas nas redes. E eu estava falando em relação ao caso da Simone. Um atleta, e vocês sabem bem disso, todos nós aqui sabemos, nós, enquanto atletas, nós somos levados ao nosso limite e até nós passamos do nosso limite em vários momentos de nossas carreiras, né? Limite físico, limite psicológico, limite emocional. Toda hora a gente faz isso. Toda hora você está com dor, mas você está lá treinando, como foi o caso da Macris. Hoje no jogo, a Macris jogou com o pé torcido, o pé dela tá totalmente roxo, mas estava ali dentro de quadra. Então, o tempo inteiro, um atleta, ele é levado a avançar o seu próprio limite. Então, no caso da Simone, para ela chegar a esse ponto, antes de uma final olímpica e falar, não tenho condições, você imagina, né? A gente sabe bem como é que funciona, a gente não consegue imaginar o nível que ela chegou de estresse, de depressão, a gente não sabe o que foi, né? De repente uma crise de pânico, para levá-la a isso. E aí as pessoas vêm metralhando. E não só isso, a gente não pode esquecer que o atleta, ele carrega consigo a história dele. Sim. A história dela pessoal, é uma história pessoal complicada. Muito complicada. De uma família complicada, de uma origem complicada, aonde se cobra muito de uma menina que também é muito nova. Eu ia entrar nesse detalhe agora. A ginástica em si, as atletas elas começam muito cedo, elas não têm maturidade. Claro, elas vão adquirir a maturidade dentro da modalidade, mas elas ainda não vão estar com a sua maturidade completa em relação à vida, à própria sociedade mesmo. E já vai se colocando muita pressão desde muito cedo. E não só o que ela passou dentro da própria ginástica americana. Com certeza. Com os casos de abusos que foram revelados lá dentro. Então, assim, tem muita carga, muita expectativa, muita cobrança em cima de uma atleta, Sim. sendo que eles estão ali como equipe. Um julgamento muito injusto. E aproveitando e fazendo o gancho disso que a gente entrou na idade, você citou a Ana Marcela em 2008 e ela era muito nova. E ela surgiu como um fenômeno. Sim. Ou seja, chegou, talvez já teríamos colocado muito peso e na Olimpíada seguinte ela não foi bem. Sim, e ela considera isso a grande frustração da vida dela, não ter classificado para Londres. Mas talvez tenha sido isso, muito nova, Sim. surgiu como um fenômeno, depois aconteceu essa da não ter classificado, e aí aonde vem depois o amadurecimento e onde as coisas vão acontecendo, e aí dela ter falado que ela se preparou mentalmente. Ela precisou passar por todo um processo, Sim, né? sim. E ainda bem que com todo esse processo, talvez em uma outra modalidade, talvez tivessem desistido dela, ou falado que ela não prestava mais para aquilo por conta do momento que ela não obteve um resultado positivo. No boxe, nós tivemos um campeão olímpico, né, no Rio, o Robson Conceição. E um pouco antes da equipe que está lá agora, né, que viajou para Tóquio, a gente teve uma reunião com ele, uma videochamada para ele passar a experiência dele para os atletas que estão lá. E uma das coisas que me marcou muito na conversa com ele foi para 3 Olimpíadas. Ele foi campeão na 3ª. Então, a primeira Olimpíada dele foi com 18 anos. Ele disse que chegou lá e ele estava deslumbrado com o que ele estava vivendo. Para ele, o marco da vida dele era ter chegado. Ele chegou. Então, assim, ele chegou lá, estava deslumbrado, perdeu, mas ok, cheguei aqui. Na segunda Olimpíada, ele queria muito ganhar. Mas foi uma Olimpíada onde a rede social entrou muito. Londres. E muito ligado em rede social, em responder todo mundo, perdeu o foco.
Na Olimpíada do Rio, ele falou assim, eu não cheguei aqui para chegar aqui. Ele disse isso para a comissão. Eu não cheguei aqui para responder a outras pessoas, eu cheguei aqui para ser campeão. Eu não quero uma medalha. Eu não quero a classificação. Eu quero ser campeão olímpico. Olha o foco, né? O foco, ele se preparou para isso. Mas o preparo dele, se a gente levar em consideração, levou 12 anos. De ciclo olímpico. Fora o processo que veio antes. Até ele chegar no ponto de maturidade e falar, ok, eu sei o que eu quero aqui. Que eu acho que foi o mesmo processo pelo qual ela passou. Se a gente parar para pensar. Sim. Essa semana andou viralizando alguns vídeos, eu não sei de quais atletas de outras modalidades e outros países, e sobre esse processo do fracasso na primeira Olimpíada, passa um outro ciclo, ele melhora um pouco para conseguir um resultado tão bom no último. E nem todos foram ouro, ou uma prata, ou um bronze, o que é muito representativo. Tem vários Não, vamos vídeos. combinar, só de você chegar a uma Olimpíada, eu acho que para um atleta, eu falei isso no último programa, né? É o ápice da carreira de qualquer atleta você chegar a uma Olimpíada. Então eu já considero todos esses atletas super vencedores, super vitoriosos, né, em suas carreiras. Sim. E aí você conseguir uma medalha, conseguir uma medalha de ouro, enfim. E realmente eu acho que esses atletas não merecem algumas críticas que eu tenho visto por aí. Eu acho que são injustas. Eu acho que todos merecem aplausos por terem ido, por toda a trajetória, por chegarem aos Jogos Olímpicos. A Ana Marcela batalhou muito. É um grande exemplo, que sirva de exemplo para outros milhares de atletas por aí. A persistência, o foco, toda a história que ela desenhou aí ao longo de todos esses anos, né? E não é só a medalha de ouro. Você vê que ela ganhou por 6 vezes o prêmio de maior atleta de maratonas aquáticas, né? Patrícia, acho que na largada ela caiu para quarto. Uma prova que dura 2 horas. 2 horas nadando. A partir, ela tomou a liderança, acho que aos 50 minutos de prova. E não perdeu mais a liderança. Perdeu mais. Então aí que entra mesmo, o foco, a cabeça, porque aí você tá, natação é esporte solitário, né? É um esporte. Você tá com a cabeça ali, você para de respirar, você morre. Ou você para. Então é um esporte de muita cabeça. Você tá ali sozinho, talvez um barquinho de apoio ali que você pega para repor suas energias ali. Mas imagina só, pegar a liderança aos 50 minutos e ficar mais 1h10 praticamente. Ela acabou com 1 minuto e 59, 1h 59 minutos e 33 segundos. 2 horas de prova. E ela chegou com 2 ali na cola dela, né? Grudadinhas ali. Mas ela controlou direitinho. Ou seja, se ela falha na respiração... Já era. Em compensação, quem não falhou na respiração foi a namorada dela, que comemorou tanto que os vizinhos chamaram a polícia, achando que estava acontecendo alguma coisa. Ela gritou, e aí diz que a polícia chegou lá para saber o que estava acontecendo. Ela falou, desculpa, minha namorada é campeã olímpica. Mas a gente Show entende, de bola, né? Também a gente entende. Mas, sabe o que ela gritou? Não, o quê? Não, só queria saber se você tinha anotado. Tu quer chegar Não, hoje eu estou com Olha, eu vou falar que os meus vizinhos estão bravos, viu? Com essa quantidade de medalha que o boxe tá levando, 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. Eles estão ficando bravos lá, porque eu tô acordando a vizinhança muito cedo. Hoje de manhã eu gritei com vôlei. Gritei com vontade. Enfim, vamos então falar do boxe. Vamos. Para isso aqui nós temos essa super campeã aqui do boxe, nossa referência. Palavra toda sua, Suelen. Obrigada. Como é que tá esse boxe aí no Brasil? O que a gente já ganhou até agora? O que nós podemos esperar? Conta aí pra gente. Olha, o boxe vem fazendo história nessas Olimpíadas. Eu acho que, sem dúvida, é uma das melhores campanhas que a gente já viu desde Londres. Né? A gente ficou muitos anos sem conquistar uma medalha, né? Desde o Servilho, em 68, e depois a gente veio conquistar 3 medalhas em Londres, 1 prata e 2 bronzes. Depois, no Rio, a gente conseguiu fazer um campeão olímpico. Né? Foi um ouro, mas foi um ouro muito batalhado, de um ciclo muito complicado até chegar lá. E agora a gente vem num ciclo de 5 anos, que a galera estava muito bem ano passado. Estava com um grupo muito forte. A gente podia ter classificado até mais gente por conta da pandemia. Então, os pré-olímpicos não tiveram. Né? A gente acabou indo com menos atletas do que a gente tinha capacidade para colocar lá, mas o boxe vem fazendo uma campanha linda. Então, a gente tem 3 medalhas garantidas,
né? São 3? São 3. O Abner, que ficou com bronze, perdeu a semifinal para o cubano, que é o atual campeão olímpico, mas foi campeão olímpico no Rio na categoria de baixo, subiu agora para a categoria até 91 quilos, mas é o favorito da categoria. Tá. Temos a Beatriz Ferreira, que é favorita na categoria dela, o título. Que tá voando também, né? Tá voando. A Bia foi campeã mundial, eleita a melhor atleta do boxe do mundo entre todas as categorias. É campeã do circuito europeu. Esse ano foi campeã do Estranja, que é um dos campeonatos europeus mais tradicionais de início de ano. Ela e a nossa querida Isso Bia. Que eu falei, campeã da porra toda. Foi campeã na Alemanha, de uma Copa em que a gente participou. Então, assim, ela vem voando muito. A confederação organizou um Grand Prix preparatório. Foi campeã do Grand Prix com as melhores atletas do Brasil. Também fazendo 3 excelentes lutas antes de viajar. E extremamente focada. Ela tá muito focada, né? Ela ganhou... Quando ganhou as quartas de final, garantiu, ela disse que a mãe de todas está vindo, que a mãe de todas é a medalha olímpica, porque todo o resto ela já ganhou. Então, só falta a medalha olímpica e ela tá trabalhando muito por isso. Né? O outro atleta que está lá é o Ebert, que está disputando nessa madrugada também a semifinal, buscando uma vaga na final. Ele é o 3º no ranking mundial. Então ele foi medalha de bronze no último mundial. Tá muito bem. É o do baralho, né? É o do baralho. Poliglota. Foi muito bem Fala várias línguas. Olha, aquilo ali foi um desabafo que eu acho que veio na língua dele. Foi um desabafo de toda uma comissão, de toda uma família do boxe ali, porque... é uma modalidade que eu falo sem demérito nenhum, que às vezes é muito colocada de lado, tem muito preconceito em cima, tem repórteres que do meio de um ciclo olímpico, de uma campanha brilhante do boxe, vem para falar mal do esporte, e a gente vem mostrando que, apesar de tudo, a gente está aí fazendo um trabalho incrível. Então, a gente está buscando muito. A esperança é muito grande, né, de 2 finais hoje. Né? Não são lutas fáceis. A Bia enfrenta a finlandesa, que é uma das principais rivais dela, a única menina na Europa para quem a Bia perdeu, né? Mas ganhou de novo 2 vezes depois. Então, a semifinal é com essa finlandesa? É com essa finlandesa. É uma luta dura, não é uma luta fácil. Existe muita rivalidade entre as duas, mas a Bia é grande favorita, né? Quero ver se é isso, Eli. 3h18 da manhã. Hoje? Hoje. Vamos colocar o despertador? Isso, coloca aí que vai ser bom, hein? Eu queria fazer uma pergunta para a Suelen. Eu, por exemplo, no final de anos 80, anos 90, ou não sei se era de uma forma geral, não sei se a partir do momento também que surgiu o MMA, o boxe perdeu um pouco de espaço na mídia, ou por falta de alguns lutadores mais expoentes. Nossa, quem não era fã do Mike Tyson, Holyfield, até o George Foreman, mesmo ali já em final de carreira, a gente tinha o nosso Maguila, mas parecia que o boxe também estava um pouco mais na mídia. Eu não sei qual a relação de repente, apesar que hoje também nós temos mais medalhas no boxe, então é um pouco contraditório isso. Mas ainda não temos tanta mídia quanto tínhamos como nessa época. Tínhamos nessa época, e não sei se poderia se ter mais apoio ou não, ou era impressão... Não sei se você consegue relacionar algo. Eu acho que tem algumas máximas aí que entram nisso, né? Primeiro que um grande expoente ali da década de 90 do boxe foi o Popó. Sim. Então, que veio depois do Maguila, né? Foi, então... Eu achando que já era nos anos 2000, então não era antes, ali, né? final dos anos 90, começo dos anos 2000, ali o Popó que foi, se não me engano, acho que tricampeão mundial no profissional. Sim. Então, ele chamava muito público, né? Isso foi. E depois veio a ascensão dos atletas de MMA brasileiros. Porque o MMA cresceu muito aqui, né? Na Ásia ele já era muito forte, mas dentro do Brasil ele cresceu muito com grandes nomes, como o Belfort, os irmãos Minotauro e Minotouro, e essa galera, o Anderson Silva, essa galera que veio depois, o brasileiro gosta de quem ganha. Né? Então, a Fórmula 1, o pico dela foi no Senna, e depois já não se vê tanto mais. Então, assim, a gente teve muitos grandes campeões ali. E o boxe dentro da mídia no Brasil foi ficando mais de lado, mas os resultados eles continuaram vindo, porque no boxe olímpico a gente continuou ganhando muito, então por isso que se fala que desde 2012 a gente vem, mas vem uma trajetória de vitórias antes, né? E o boxe ainda é o esporte que mais paga no mundo,
Sim. Então, o atleta mais bem pago no mundo, o Floyd Mayweather, ele ganha 2,5 bilhões numa luta hoje. Lutando contra... E não é lutando contra grandes, porque ele já aposentou dos rings oficiais. Ele tá ganhando 2 milhões lutando contra youtuber. Sabe? Lutas, apresentações. Então, o boxe ele ainda movimenta muito a mídia fora do país. Hoje, a Bia ela vem trazendo mais espaço dentro da mídia. Toda semana a gente tem matéria. Então, Ebert, toda semana a gente tem matéria. Os nossos juvenis estão conseguindo. Então, a gente está ganhando esses espaços conforme os resultados vão vindo. A gente espera que agora, com os resultados na Olimpíada de Tóquio, né? E as redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgação dos nossos atletas, isso aumente. Isso seja mais atrativo para quem venha depois. E que se tenha também, internacionalmente falando, né? Mais respeito ao boxe brasileiro, porque vocês, há pouco tempo, no Mundial, vocês tiveram um problema lá seríssimo, não é? Com a arbitragem. Foi no Mundial Juvenil. A regra, ele abre espaço para isso, né? O nosso atleta na categoria, o Isaías, ele ganhou de um cubano, numa primeira luta fantástica, que era um cubano, um dos favoritos da categoria, fez a segunda luta contra um ucraniano, ganhou a luta, mas depois eles entraram com recurso e alegaram que nos resultados não estava muito justo, porque o brasileiro... O boxe ele é julgado por 5 juízes que ficam em torno da mesa, que julgam em cima de 5 conceitos técnicos, tá? Então, o brasileiro ganhou o primeiro round unânime e perdeu os outros 2 rounds divididos. Então, 3 juízes deram para o brasileiro, 2 juízes deram para o ucraniano. E o último round também foi assim. E aí eles alegaram que é impossível um atleta perder uma luta ganhando 2 rounds de 3. Só que matematicamente o brasileiro ganhou. Entendeu? Porque na soma dos resultados a vitória era do brasileiro. Então ele ganhou a luta. E não aceitaram nenhum recurso, não é? E a gente tentou entrar com recurso, mas não aceitaram mais o recurso. A gente foi pra mídia, foi pro COI. Mas infelizmente está dentro da regra, da modalidade, que o recurso é aceito e você não pode recorrer, né? Acabaram tirando a nossa medalha. Muito provavelmente o brasileiro seria campeão do mundo. Ali, juvenil. Então, assim, a gente ainda é preterido em cima de alguns países mais tradicionais no boxe, né? Mas a gente está buscando o nosso espaço. Eu tenho muita fé que 2024 os resultados sejam ainda melhores, porque que esse grupo que está lá é muito novo. Né? É o primeiro ciclo olímpico de todo mundo que está ali. Então, eles já estão fazendo um ciclo incrível. Segundo, que a base que está vindo, a renovação que está vindo é uma renovação muito forte também. Isso que eu ia perguntar, isso aí já entra o seu trabalho. Sim. O que a gente pode esperar para Paris, para os próximos Jogos Olímpicos, dessa turminha que está aí na tua mão? O que o Brasil pode esperar em termos de resultado, de perspectiva dessa base que vai para Paris? A perspectiva é muito boa, né? A gente tem aí metade do grupo que está sendo trabalhado hoje no juvenil, ano que vem já é elite. Eles chegam muito fortes e vão chegar para brigar com os titulares da categoria, muito provavelmente. Então, o trabalho está sendo muito bem feito. A gente foi para o México agora e fizemos 4 medalhas no México, um campeão, um vice e 2 bronze, de 6 atletas que a gente levou. A gente não levou a equipe completa. Então, a perspectiva é que esses atletas cheguem para brigar por vaga junto com os titulares. Dos titulares, agora já emendando a pergunta do Dema, o que acontece? Quando o atleta ele é campeão olímpico, tá? São organizações diferentes, a organização que rege o boxe olímpico e as organizações que cuidam do boxe profissional. Quando ele é campeão olímpico, ele já entra no ranking dos 10 lutadores que podem disputar o título no boxe profissional. Por uma das entidades que é o Conselho Mundial de Boxe. Então, se o cara é campeão olímpico e ele consegue, e chegam as promotoras de boxe profissional, os empresários, oferecendo contratos, nem sempre milionários, tá? A longo prazo. Muitas vezes você tem uma segurança maior no boxe olímpico, mas chegam oferecendo contratos muito vantajosos, 250, 300 mil dólares, tá? Por um contrato de 3, 4 anos, e às vezes em 3, 4 lutas você chega ao título mundial. Às vezes.
O que a gente está vendo? Por exemplo, o Robson, né, ele fez 3 Olimpíadas e profissionalizou depois de ser campeão olímpico, já entrando nos rankings nos 10 mais, mas ele só vai disputar o título mundial agora, 5 anos depois que profissionalizou. Tá, a gente tem o caso de um ucraniano, que é o Lomachenko, que é um dos melhores boxeadores profissionais do mundo. Ele profissionalizou depois de ser campeão olímpico e foi campeão mundial no profissional com 4 lutas no ano seguinte. Então, vai depender muito da promotora, do investimento, mas é tentador. E, assim, o ápice do boxe olímpico é uma Olimpíada. Mas o ápice da carreira de um boxeador, o sonho de um boxeador, que como um jogador de futebol, não é jogar uma Olimpíada, é jogar uma Copa do Mundo. O ápice da carreira de um boxeador é ser campeão mundial profissional. É levantar um cinturão, como levantou o Éder Joffre, como tem o Tyson, como tem o próprio Mayweather. E o dinheiro que move isso, né? Todo mundo quer lutar por uma luta de $2 milhões. Todo mundo quer ir para Las Vegas. Todo mundo quer ir. Então, existe o sonho. Existe-se o sonho de profissionalizar. Mas, hoje em dia, o boxe brasileiro, o olímpico, ele é muito bem consolidado. É atrativo para o atleta continuar. Depois, o plano de carreira para ele dentro do olímpico, para ele é bem atrativo, para ele ficar financeiramente. É mais seguro. Você troca o certo pelo incerto. Então, se você é muito bom e tem um trabalho muito bem feito, você consegue chegar lá. O Robson Conceição está chegando. E muito provavelmente agora em outubro ele seja campeão mundial, né? Numa luta que ele vai fazer no Texas. Então... Qual a associação? Apenas de curioso? Eu acho que é pelo conselho. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza, mas é um título grande. E ele vai lutar contra um dos melhores da categoria, que é o Vargas. Então, assim... Mas ele estruturou isso durante 5 anos, né? Então, é o que acontece. Mas a nossa perspectiva é bem boa para esse grupo continue até 2024. E se não continuar, a gente tem peças de reposição que estão vindo muito bem aí. É um ciclo mais curto, né? Então, hoje dentro da confederação, a gente pensa 2024 e já pensa em 2028. Então, a gente projeta Paris e já projeta Los Angeles também. Em 2024 nós teremos Suelen Souza lá também? Estou trabalhando muito por isso. Muito. Tenho certeza disso. Você vai fazer videozinho pra gente? Com certeza. A gente vai falar do voleibol depois, mas isso que já nesse ciclo olímpico, pensando no próximo e já sabendo que tem peças de reposição à altura, é importantíssimo e pena que nem todas as modalidades pensam dessa forma. Exatamente. Parabéns, Suelen. Você é um grande orgulho aqui para nós, né? Para São José dos Campos, para o Brasil. Parabéns pelo teu trabalho. Suelen desenvolveu um trabalho fantástico aqui em São José dos Campos, com o boxe aqui joseense. E não é sem motivos que ela está hoje na seleção brasileira, merecidamente, desenvolvendo um trabalho também de excelência. Eu tenho certeza que Paris é só mais vai ser um caminho, né? A gente está trabalhando... vai mais longe, se Deus quiser. A gente está trabalhando muito por isso. A gente quer muito tá lá, e não só eu como técnica, mas a gente tem 2 grandes atletas expoentes. Uma das atletas de São José estava agora na equipe de apoio com o boxe. A Bia, a gente chama de Bia Preta, né? A Bia Preta estava lá, ela foi para apoiar na equipe que vai para fazer treinamento, então ela já foi para viver essa experiência. Ela não conseguiu a classificação porque não teve o pré-olímpico. Se tivesse, muito provavelmente ela seria uma das atletas que estariam disputando hoje a Olimpíada, mas ela foi para lá com a comissão técnica acreditando muito numa vaga para Paris. E temos outro atleta que está agora no juvenil, que foi o que foi campeão no México, e vem também muito forte ano que vem no adulto para buscar essa vaga para Paris também. Então, é possível que São José tenha 2 grandes representantes com todo o trabalho que eu quero fazer, 3 grandes representantes na seleção em Paris também, em 2024. A gente vai trabalhar muito por isso. Eu conversei com o Dema um pouco antes do programa e a gente leva São José onde a gente estiver. O carinho que a gente tem pelo trabalho que foi feito aqui não tem tamanho, assim. Não, vocês... Aliás, o Juliano também, o Dema também. O vôlei joseense é muito respeitado no cenário aqui de São José, de São Paulo, desculpa, graças ao trabalho do Dema. O Dema, ele realmente tem um nome muito forte aqui no vôlei do Brasil, não só de São Paulo.
uma grande perda para o vôlei joseense, ele ter ido para Portugal. Eu espero que ele reconsidere essa decisão. Eu, como mãe, agradeceria muito, porque minha filha está na base de São José dos Campos e esses dias eu fui buscá-la no treino, encontrei com o Dema, que está passando férias aqui, e eu ainda falei, filha, eu queria tanto que o Dema estivesse aqui. Ela falou, ai mãe, nem me fala. Então, porque as meninas, a Vitória é minha filha, quando ela começou a jogar aqui, o Dema era o técnico da nossa última categoria, não é? Então, essas meninas todas que ele hoje já está vendo aí no Sub-17, o sonho delas era chegar à categoria que o Dema era técnico, não é? Então, foi uma perda muito grande, o voleibol sentiu isso, e quando o Dema saiu, eu era coordenadora do vôlei. Nós sentimos muito, o vôlei sente isso até hoje e realmente eu espero que você volte. Aliás, nós temos uma equipe profissional, uma equipe profissional de vôlei aí nascendo aqui em São José dos Campos. Tá aí a dica, Dema, tragam ele de volta, fica a dica, não é? Ricardo Navarras, né? Farmaconde, né? Enfim. Inclusive a Farmaconde que... Tem um ganhou time de vôlei. A concessão agora foi a única a disputar. E então vai chamar Arena Farmaconde com time de vôlei com o nome de Farmaconde. Agora a equipe masculina pode ter também o feminino, né? Né, Dema? É sempre bom. Então. Não estando aqui, mas torcendo pelo voleibol da cidade e da região. Aliás, mas existe uma perspectiva de você voltar, uma chance? Para esse momento está um pouquinho complicado ainda, né? Porque a minha saída envolveu família, envolveu estudo, uma série de coisas. E aproveitar também para estar fazendo um intercâmbio. A gente sabe que o voleibol do Brasil é acima de muitos outros, não se compara com o de Portugal, por exemplo. Mas você vivenciar experiências diferentes é outra coisa. Mesmo sabendo, e muita gente critica a situação do país, eu amo demais isso aqui. Eu piso em São José dos Campos. Ele já está na quadra, dando treino lá. Exatamente. Eu vou lá para a quadra da Cidade Jardim, que é a casa do voleibol. O voleibol não pode sair de lá. Não deixem o voleibol sair de lá. A Cidade Jardim é a casa do voleibol. Tem que já mandar alguns recados tá também. Aí, hein? Mas deixa o teatrão. Tem espaço para todo mundo. Mas as pequenas não podem sair de lá. Então já criou-se toda uma estrutura lá, isso penso eu, sabe, dentro das minhas convicções. E quem sabe amanhã ou depois. Então, eu saí de São José, mas São José não saiu de mim. Então... Fica aqui a minha torcida, tá? Mas podem chamar a Paty para coordenação Paty, de novo do vôlei. Esclarecer uma coisa com os corneteiros aí que falam que o time tem nome. Gente, existe cota de patrocínio, né? Como existe o Sada Cruzeiro, né? Existe o Farmaconde Vôlei, né? São cotas de patrocínio. Então, não é que, nossa, são donos do time. Não, existe uma cota de patrocínio onde você pode ter o seu nome da marca em primeiro lugar ou até em segundo lugar. Podia ser São José Farmaconde. Mas pela cota que eles abraçaram, é Farmaconde Vôlei. E deixar claro, por mais que as pessoas não aceitem, sem eles o esporte não sobrevive. Não sobrevive. Então não podemos ser hipócritas com algumas coisas, dependemos deles. Não, vamos colocar aqui, se eles quiserem patrocinar o box, pode chamar Box Farmaconde também. Não tem problema. Pode chamar Farmaconde na hora do jogo. Sim. A TV também agradece. Mas isso é uma coisa muito boa para se colocar aqui. A iniciativa privada faz toda a diferença no esporte, né? Na carreira de tantos atletas. Não quero causar polêmica, mas recente tivemos alguns atletas importantes, né? Meio que com algumas opiniões distintas, ou tapando a marca, ou tirando, por exemplo, um determinado produto da mesa. E por mais que a gente sabe que esses atletas são importantes, e eles também, a sua marca pessoal é forte, mas os demais com os quais eles trabalham necessitam disso. Então, a gente não pode deixar as marcas de lado. É claro, tudo dentro do seu devido lugar, mas não podemos ser hipócritas, precisamos tanto.
Então, que a Farmaconde continue, se quiser ampliar o voleibol feminino, mesmo não estando, tá na torcida. E que outras marcas venham, porque é esse investimento que dá estrutura para que a gente possa continuar trabalhando. Exatamente. Em todos os níveis. O esporte de excelência O esporte de excelência. Isso. Então, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado também. O boxe José está aí há muitos anos ganhando tudo. Campeão brasileiro, campeão paulista, colocando técnicos e atletas na seleção, títulos internacionais, e até hoje a gente não conseguiu um patrocínio. Então, tem esse demérito. Vamos olhar também para as equipes pequenas, para os esportes menores, sabe? E enxergar quem está trabalhando ali. E são essas equipes que vão levar com muito orgulho as marcas também, sabe? Isso é o que eu sempre falo. A gente teve aqui, na semana retrasada, né, Patrícia? O Paradense, que é um programa de desenvolvimento do Paradesporto. Foi treino de terça a sexta-feira com os professores. No final, eu não sou educador físico, né? No final do curso eu falei um pouco lá e falei da importância do profissional se capacitar na área de gestão também. Sim. Porque o patrocínio não vai bater na sua porta, é você que vai bater na porta dele, né? Então, né, todos ali, existe uma falta de mão de obra no Paradesporto, né? Com conhecimento, por isso esse programa Paradense, mas expliquei para eles que para eles começarem um projeto, a gestão, eu digo que é tão importante quanto você ter um bom técnico. Porque se você não tem gestão, você fica dependendo do dinheiro público, certo? E depender do dinheiro público, muitas vezes, você está conseguindo fazer isso criando atletas. Imagina se você consegue um patrocínio que te permita, ou você entra numa lei de incentivo. Enfim, tudo isso aí faz parte da gestão. Eu acho que é muito importante hoje a gente ter a gestão esportiva, os próprios educadores físicos buscar essa parte da gestão, porque não se faz esporte. A impressão que eu tenho, é uma impressão de leigo, é que os profissionais de educação física são poucos os gestores mesmo. Então, talvez falta um pouco mais de capacitação da parte deles, que já são as pessoas que vivem o esporte, e aí para poder facilitar esse Concordo 100% com vocês, mas posso colocar na mesa a minha experiência. Eu sou educadora física, tá? Tive na gestão durante 3 anos, e durante 3 anos bati na porta das empresas. E o que eu ouvia o boxe não é o esporte que a gente quer patrocinar, o que a gente quer relacionar à nossa marca. É um esporte agressivo. E não, o boxe é um esporte de mudança de vida. É um esporte, muitas vezes, para o atleta que não se encaixa no vôlei, não se encaixa no futebol, não se encaixa no judô e não se encaixa em lugar nenhum, ele se encaixa no boxe. Ele é o esporte da periferia. Sabe como você falou? É quase um projeto social. O boxe é dos 7 atletas. Importante. Né? Você vê quando ele começa... disciplina, canaliza energia, agressividade. E a gente fala muito isso. Dos 7 atletas hoje que estão na Olimpíada, 6 saíram de um projeto social. Então 6. A única que não saiu do projeto social começou com o pai, que é a Beatriz Ferreira. Começou dentro de casa. Então, assim, existe também esse preconceito das marcas. Precisam ainda mais. Precisam se quebrar isso. Apoio. Com certeza. Você tem todo o meu apoio. Aliás, eu abro aqui, o programa está aberto pra gente fazer um programa falando sobre isso, que eu acho que merece. Eu sou uma grande incentivadora, apoiadora do esporte. A gente precisa realmente quebrar alguns tabus que atrapalham muito, principalmente essa questão social, essa questão de inclusão, que é tão importante em vários aspectos para o nosso país. Eu acho que falta isso. Bom, vamos falar, já está acabando aqui o nosso tempo, eu preciso falar do voleibol. É verdade. Tô com comichão, gente. Infelizmente, as nossas duplas de vôlei de praia foram eliminadas, não é? Realmente era algo que a gente não esperava, né? Porque o vôlei de praia brasileiro está sempre aí nas cabeças. E a gente apostou. Desde que o vôlei de praia entrou nos Jogos Olímpicos, sempre trouxe medalha. Exatamente. Aliás, a primeira medalha foi com a Sandra Pires, que hoje tem mensagem dela no final, uma mensagem dela para vocês, pra galera aí que curte aí o programa. Ela que ganhou o ouro junto com a Jaqueline, minha querida amiga, grande amiga Sandra Pires.
Beijo enorme para você, Jaque Silva também. E as medalhas de prata, as medalhistas de prata foram a Adriana Samuel e a Mônica, que também são grandes amigas. Beijos para todas. Infelizmente, não teremos mais aí na Olimpíada alguma dupla brasileira. Mas temos a quadra. Então, mas antes de falar na quadra, eu queria só fazer um comentário, que teve um desabafo do Alisson. Sim. Depois da derrota, que foi muito importante. Entra até similar à questão do boxe, que o voleibol de praia parou. Então, ele fez uma crítica. Ele usou até esse termo, tá uma merda? Não tá uma merda. Mas parou-se no tempo. O mundo mudou, as outras duplas estão correndo atrás, estão melhorando. O nosso circuito, que era muito bom, diminuiu a quantidade de etapas. Pararam de se valorizar a formação, parou de se valorizar treinadores. Então, é algo assim que precisa... E o próprio processo de renovação acaba ficando, então, muito mais limitado. Então, fica o alerta aí. Acredito que a confederação vai se mexer por conta disso, mas eu acho que a gente tem que levar esse alerta para todas as outras modalidades. Com certeza. Tudo que acontece para estar... Com certeza. Eu acho Acomoda, né? Exatamente. Nós estamos num momento, né? Uma Olimpíada traz à tona todas as questões que envolvem o esporte. Infelizmente, em nosso país, o esporte é tido como uma coisa secundária, né? Infelizmente, porque em países de primeiro mundo, em grandes potências, o esporte é super valorizado, todos nós sabemos bem disso. E, aliás, eu acho que é uma luta, a gente tem que brigar muito para que essa cultura mude aqui no Brasil, né? Porque tanto do ponto de vista de inclusão social, tudo, e até do alto rendimento também. Ouvi um desabafo como o do Alisson, o relato também da Suelen, enfim... O próprio relato do Herbert lá pós-luta, eu acho que são mensagens que precisam viralizar, que precisam estar aí nos debates, nas redes, para que realmente as autoridades competentes tenham olhos para isso, né? Vôlei de quadra. Fala, masculino, ok, vai jogar hoje, não sei o que, feminino. Tô brincando. Feminino enfrenta hoje na semifinal. Hoje, à 1h, não é? A seleção do Comitê Olímpico Russo. É a Rússia, aliás, né? Está estranho. Parece aquela história das equipes que usam CNPJ novo. Vocês ouviram Vocês viram o que elas ouvem durante o hino? É uma música clássica, Tchaikovsky. Né? Até bonito é um negócio, mas é estranho pra caramba, né? Eu achei aquilo muito estranho, mas tudo bem. Vamos falar do masculino primeiro. Que vai enfrentar hoje na semifinal a seleção do Comitê Olímpico Russo. Um jogo difícil, o masculino já perdeu para a Rússia agora nos Jogos Olímpicos, né? Você acompanhou o primeiro jogo? Aí. Eu assisti pouco, o horário, eu vou falar que nesse dia eu estava bem atarefado, mas a gente acabou não indo bem. Né? Acabamos tomando um 3-0 da Rússia. O que você espera hoje desse jogo, Emma? Olha, as nossas comissões técnicas, tanto do masculino e do feminino, elas são muito experientes. Sim. E nesses momentos, elas conhecem o caminho. Então, a Suelen falou do futebol, que o atleta ele quer jogar a Copa do Mundo. Né? Do boxe, ele quer o título mundial. Mas a maioria das outras, acho que a grande esmagadora maioria das modalidades, o momento ali é olímpico. Então, muitas vezes, acontecem coisas ali que são inesperadas. Se você for vendo... Todo mundo esperava que a Polônia fosse fazer a final com o Brasil. E, de repente, a França, claro, do Mbappé, é uma grande seleção, eliminou. Ninguém esperava que a Argentina, por exemplo, também fosse bater os Estados Unidos. E tá aí. Então, essas modalidades, ali na hora do vamos ver, em Olimpíada, tudo pode acontecer. Sim. Então, eu acho que esse fator das nossas comissões técnicas saberem bem o caminho, de partir as pedras e o caminho do sucesso, isso é um fator muito positivo. Mas a gente não pode dar bobeira em momento algum. Então, como brasileiro, é um 3-0 pra gente, mas eu acho que vai ser muito complicado. E vamos rezar pro Leal também, hoje tá inspirado, né, gente? Porque... Não, ele tá crescendo. Filho. Hã? Tá crescendo. Não, mas é na hora certa. Tá grande. É jogador de decisão, é jogador de playoff, que nem tem o playoff do basquete. Semifinal no vôlei já é um... nos Jogos do Rio, o vôlei masculino começou patinando, né? E engrenou. Engrenou. E olha que talvez ele tenha uma pressão dupla, né?
que além de tudo, de estar jogando uma Olimpíadas, e estar jogando uma Olimpíada que não é o país de origem dele. É verdade. Então ele sente também uma pressão A gente diferente. perdeu para a Rússia também e ganhou agora na Liga das Nações. Na Liga das Nações. Sim, sim. A gente perdeu para a Rússia e Não, nós vamos ganhou. ganhar hoje. Vem mais um ouro aí, gente. Aliás, mais 2. Porque tem a seleção feminina que a gente vai falar já. Ah, já bolo, hein? Nossa! Então. E Fabrício, desculpa pela cornetada. Vamos falar agora. Vamos. Seleção feminina. Bom, desejo toda a sorte do mundo aí para a nossa seleção. Mais uma vez eu falo do Renan, que é um grande campeão da vida também, né? O Renan, após passar todo esse perrengue com doente, né? Com a Covid, estar ali na Olimpíada, eu acho que para ele já é uma grande... Para a seleção, né? Para o Brasil já é uma grande vitória. Vôlei feminino. Gente, hoje eu achei que eu fosse infartar. Naquele jogo. Primeiro que acho que a Rússia jogou tudo que não estava jogando, né? Resolveram tirar hoje do alto de suas cabeças, porque seleção alta também. E quem conhece a Rússia nunca viu a Rússia jogar com uma velocidade como Gente, jogou hoje. Você não acha? A levantadora Startseva estava fazendo coisas que... Como é que é o nome dela? Startseva. Você sabe todos os nomes dela? Não sei. Eu já ia falar, nossa, fala. Marcou o nome. Koncharova, Smirnova. Tanto que o pessoal brinca que parecem vodka, né? Então, tem uma novinha de 16 anos, Fedorovetseva, que craque também. Como é que é o nome? Fedorovetseva. Tá vendo? Ou seja, agora imagina você dando treino e tendo que falar o nome dela o tempo todo, né? Pois Então, Imagina você narrando. Não, mas daí você diminui o nome. 17 anos. chamar de Fedor não ia ficar legal. É a Fê. A Fê pode ser. Né? É jogador de vôlei, eu levantei, ele cortou. Sim. Mas no voleibol, tanto que a gente usa, algumas pessoas usam o termo, aquela equipe joga com a bola russa, que é uma bola alta. Sim. Né? E a Rússia hoje, com bolas altas, mas muito rápidas. Então, é algo que não era comum de se ver. E aí onde se preocupou muito. Ainda bem que temos um elenco muito bom. Sim, porque a gente começou com a Roberta levantando, que tem um jogo mais lento, não é? Perfeito. E aí a equipe russa já entrou pronta, eu acho que desacreditando na possibilidade da Macris não estar em quadra. A Macris, que é uma levantadora com um jogo mais rápido, mais acelerado, e vamos combinar que a média de altura da equipe russa é bem superior à da nossa equipe, não é? Sim, sim. Então, graças a Deus, depois entrou a Macris, com um jogo mais acelerado. Rosa Maria, gente, linda. Rosa Maria, né? Fala aí do Fabrício. Então, ele tinha razão, né? Mas ele não tinha tanta razão. Porque eu tô pensando aqui, ele falou que viria 6 medalhas no vôlei. Agora só pode vir 2. Mas tá valendo, né? Quem manda também não vir, né? Não tem como se defender. Pois é. Então, agora, depois ele manda aí nas redes. Ele comenta nas redes. Mas enfim, Rosa Maria entrou mandando ver, batendo no peito e tudo, né? Ela chamou na chincha, como a gente chama. Ela tem uma energia, uma vibração muito boa. Intensa. Né? Algumas pessoas às vezes criticam que ela sai falando muito palavrão. Mas enquanto ela tá ali no mundo, naquele momento, né? exatamente, tá sendo produtivo, foi importante. Realmente ela entrou muito bem. Algumas pessoas até comentavam que acho que era um jogo mais para ela. E também a Tandara não vem fazendo uma Olimpíada que se espera. Sim. Né? Então, para muitos comentaristas ou críticos, ela está um pouco abaixo. E agora muita gente já questiona, será que contra a Coreia começa a Rosa ou começa a Tandara? Eu sou a favor da Rosa. Eu acho merecido. Eu tenho dúvidas em relação a Macris. Até porque eu não sei como vai estar o tornozelo dela depois do jogo de hoje. Mas eu acho que a Rosa Maria tem que começar jogando. Deus abençoe o Fernandinho, o fisioterapeuta da seleção. Sim, Deus abençoe mesmo. Que ele continue cuidando fantástico bem. Também. Depois eu quero até fazer um programa falando sobre isso também. Sobre essa parte de recuperação, porque foi um fenômeno isso. E jogando sem tornozeleira, né? Ela estava com a proteção, provavelmente, de esparadrapo, né? Que a gente já conhece bem. Mas sem tornozeleira, que é outra polêmica, né? Olha, e a Gabi também. Tem fisioterapeutas que trabalham com a gente, diz que não adianta nada a tornozeleira. Não. Então, nossa, mas tem uns defensores... Nossa, isso é um tititi. Mas
A briga no voleibol é que é adaptação, é o saber cair, e se você não sabe, é preferível você ter uma torção de tornozelo do que você estourar os ligamentos do joelho. Do joelho. Vamos chamar a galera do judô, então, pra ensinar todo mundo a cair aí. Pronto. Sim. Isso aí eu acho que é um tema legal pra gente abordar também. Ô, Paty, mas voltando a falar da Macris, né? Ela e a Rosa Maria tinham um entrosamento de alguns anos atrás, elas fizeram uma temporada, se eu não me engano, em 2015 no Pinheiros, e elas tinham uma bola rápida que era impressionante. E a Macris, com a seleção, ela recente, a própria Carol Gataz, até a Macris entrar, a Carol Gataz, que tem a China muito boa, estava sendo pouco acionada. Sim. E a partir desse momento, eu não lembro dela ter errado, pode ter passado algum lance ou outro. Tem esse entrosamento dela, né? Que até é o entrosamento do Minas também, exato. Né? Sim. A própria Gabizinha também, que fez as temporadas com ela Aliás, no Minas. nunca vi a Gabi jogando tão bem quanto hoje. Então, hoje realmente, a partir do momento que a seleção estabilizou e começou a jogar à frente, o próprio jogo da Rússia também mudou. Então, entra no emocional que a gente estava falando lá. Uma coisa é você estar administrando, uma coisa é você estar correndo atrás. Né? Então, isso mudou bastante. E aí o jogo da seleção cresceu muito. E em alguns momentos o coração nosso, eu acredito que o teu muito também. Nossa Senhora. Mas foi muito gostoso de se assistir. Bom, agora que vem então a Coreia e que seja mais uma vitória. Então... E olha só, tínhamos perdido o primeiro set, estávamos perdendo de 15-10. Sim. E vencemos 25-20, ou seja, a gente fez uma parcial de 15-5. Sim. Então, assim, foi uma recuperação fantástica e isso... Mérito também para o Zé Roberto Guimarães, da comissão técnica também. Eles sabem os caminhos. Meu ídolo. Então, 1h da manhã, vôlei masculino. Logo depois, boxe. Que hora que a gente dorme? Não dorme. Não dorme. A gente come bolo. Olha, eu vou te falar que eu tenho dormido depois das 9 da manhã, que é quando passa grande parte das programações. Bom, queridos, vocês estão super convidados para o nosso próximo programa, porque com certeza se Deus quiser, nós teremos mais voleibol, teremos o boxe também. Final do futebol masculino. Essa semifinal desesperadora na disputa de pênaltis com o México, mas estamos na final, aí no sábado de manhã temos Brasil e Espanha, um grande clássico aí do futebol. Aliás, outra coisa que eu quero comentar aqui no próximo programa, claro, é a questão da Copa do Mundo de 2 em 2 anos que estão aí comentando. Vocês estão sabendo disso? Eu não tinha escutado isso, mas... Estudem porque no próximo programa a gente tem isso. Eu tenho pra mim que só é especial quando acontece raramente. Eu também acho. Mas aí que vai bater com o ciclo olímpico. Nossa, isso Mas vamos estudar, a gente aborda isso no próximo programa. Quem sabe já falando aí de... Quem sabe não, se Deus quiser falando mais de mais medalhas de ouro. Gente, agora tem bolo da padaria Flor de Pê, tá aqui, ó, como prometido. Cada ouro um bolo, a gente não dá conta de comer vários bolos, né? Porque, graças a Deus, nós temos aí várias medalhas de ouro. Meus queridos, muito obrigada por essa troca maravilhosa. Dema, você está super convidado para o próximo programa antes de voltar para Portugal. Suelen, meu amor, meu orgulho de São José dos Campos, também super convidada aí para voltar. Muito obrigada pela presença de vocês. Meu querido Juliano Souza, aqui, parceiro das piadas. Até a próxima, se Deus quiser, porque logo a gente tem também Paralimpíadas, né? Paralimpíadas chegando. É isso aí, gente. Muito obrigada. Não percam aí o próximo Hora do Jogo. Até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, Sandra Pires, sou atleta olímpica. Eu participei de 3 edições dos Jogos Olímpicos, Atlanta 1996, quando eu ganhei o ouro, junto com a Jaque Silva no vôlei de praia. Participei também de Sydney 2000, quando eu ganhei o bronze com a Adriana Samuel, e fiquei na 5ª colocação em Atenas. E nas 3 Olimpíadas seguintes, Londres, Pequim, Londres e Rio, Rio 2016, eu já participei como comentarista. Quer dizer, são 6 Olimpíadas ali, né, participando, jogando e comentando. E eu queria mandar um super beijo, né, para as pessoas que assistem o programa da minha grande amiga, que eu adoro muito. Para mim é Patão, né? Mas é Patrícia Borges. É a Hora do Jogo. Tá legal? Um grande beijo aí para todos. E vamos torcer pelos brasileiros, hein?